Olá, que bom estarmos aqui juntos a Jesus para refletirmos sobre os seus ensinamentos e encontrarmos a força que nós tanto necessitamos para a nossa caminhada diária. Vamos iniciar o encontro com o Evangelho, como sempre, nos conectando com a equipe espiritual que com tanto carinho vem até nós. Vamos nos ligando pelo nosso pensamento a essa equipe querida, que onde quer que estejamos, são atraídas pelo nosso desejo de eles estarem conosco, de nós que eles estejam conosco. Então vamos assim fechando os nossos olhos, abrindo nossos corações confiantes no amparo divino, rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a permissão para que seus enviados venham até nós, nos trazer o fortalecimento tão necessário para o nosso dia a dia. Que esses amigos queridos possam envolver a nossa mente, o nosso coração em vibrações amorosas, em equilíbrio, em saúde, em paz. Que as reflexões de hoje possam ser compreendidas e vivenciadas por cada um de nós e que possamos sair desta assistência fortalecidos, com a certeza absoluta de que Jesus não desampara ninguém e de que nós temos sempre ao nosso lado esse amigo, esse mestre bondoso, esse guia e modelo a nos auxiliar na nossa caminhada. E assim, juntos a essa equipe espiritual, nós iniciamos a assistência espiritual virtual do Centro Espírita União e Fraternidade, nos unindo em prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que essas bênçãos possam acolher a nossa companheira Florinda, para que ela sinta a inspiração dessa equipe e passe para nós as reflexões de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus, que bom estarmos novamente aqui para estudarmos o Evangelho de Jesus, para colocar no nosso dia a dia esses ensinamentos tão necessários. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está no Sermão da Montanha, né? O Mateus capítulo 5. É uma frase de Jesus que constitui o maior desafio para todos nós que somos cristãos. Amar aos inimigos. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 48. E Jesus fala assim: Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei, ou seja, abençoai, os que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam e perseguem, e orai pelo que vos persegue. Então, essa frase de Jesus, ela se torna um grande desafio nas nossas vidas, porque fica aquela pergunta: é fácil amar quem nos ama? Com certeza, né? Provavelmente todo mundo vai responder que sim, é fácil amar a quem nós amamos, é fácil perdoar, né? As pessoas que às vezes nos magoam, mas são seres queridos. E quem nos ofende, ou nos prejudica, ou então causam decepção nas nossas vidas. É nesse momento que a gente vê a grandeza do ensinamento de Jesus, porque amar aos inimigos é natural da nossa vida, né? Todos nós conseguimos fazer isso. Mas amar os inimigos é muito difícil para todos nós. Se torna uma espécie de uma conquista espiritual que nós vamos ter que trabalhar isso dentro de nós, né?
É, é justamente aí que esse ensinamento de Jesus vem calar nas nossas vidas. Porque Jesus, quando ele fala amar os inimigos, ele não está pedindo para a gente ter afeição ou simpatia ou amizade por aquelas pessoas que nos fazem sofrer, que nos decepcionam, que nos prejudicam. Ele não está pedindo isso. Mas também Jesus não está pedindo que nós aceitemos a violência ou a injúria, as ofensas, os desprezos, enfim, o que as pessoas fazem de ruim para nós. Não é para aceitar também isso. Mas o que Jesus pede, quando ele diz não amar aos inimigos, não odeie o seu inimigo, é justamente isso, não cultivar o ódio com essas pessoas. Principalmente nós não desejarmos vingança para essas pessoas. E muito menos alimentar ressentimentos, pensamentos de vingança, de reparação, nada disso. Vamos esquecer, de uma certa forma, aquelas pessoas que nos prejudicam, né? Aí muita gente fala assim: ah, mas aí eu não consigo esquecer, então se eu não esqueço, eu não perdoo. Vamos desejar, pelo menos, que essas pessoas que causam esse sofrimento para todos nós sigam a sua vida, encontrem o bem, o caminho certo, né, que deixem de participar da nossa vida de uma certa forma, né? Então, esse ensinamento de Jesus, ele não se trata somente de um sentimento, e sim uma posição que nós vamos tomar, uma decisão que nós vamos tomar, mas é uma decisão de ordem moral, espiritual, e não apenas um sentimento de deixar para lá, de perdoar ou de esquecer. Não, é aquela decisão moral de que aquela pessoa não mais vai nos atingir. Embora ela tenha feito coisas desagradáveis na nossa vida, mas nós não vamos levar isso adiante. Então, no Evangelho, a gente encontra essa frase: amai os vossos inimigos. E aí, Kardec também traz essa informação através dos espíritos, dizendo que ninguém aparece na nossa vida por acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Muitos dos desafetos que nós temos nos dias de hoje, na nossa presente vida, nos nossos relacionamentos, nas nossas interações sociais, elas podem ser muito antigas, podem ser até de outras experiências de vida que tivemos no passado, de outras vidas, companheiros de outras existências, é, que hoje está aí refletindo nessas dificuldades de convivência, nas oportunidades que nós temos, né? Que a reencarnação ela traz oportunidades de nós repararmos tudo isso e de nós crescermos também. Mas quando nós nos defrontamos com essas antipatias, né, com esses desafetos, aquilo cresce dentro de nós também, né? Como a gente tem muita dificuldade de entender isso. Então a reencarnação, ela realmente ela vai ampliar todo essa nossa compreensão, esse nosso conceito com relação a essas pessoas e fazer com que a gente entenda que nós temos necessidade dessa reconciliação. Então, aquela pessoa difícil, às vezes nem é uma pessoa que nos traz prejuízos, nada disso, mas a gente diz inimigo, né? Porque nós temos muita dificuldade no relacionamento, na convivência com essas pessoas. Elas não são inimigos porque nos prejudicaram financeiramente ou fizeram alguma coisa, que trouxe alguma perda para as nossas vidas. Não. Ela é inimiga porque não é nosso amigo. Então, o oposto, né? Então, tá lá aquela necessidade de crescer juntos, de reparar, de reconciliar, e a gente não consegue porque está lá uma coisa do passado. Então, Jesus vem e pede não apenas perdão, para que nós façamos o perdão para essas pessoas, mas Jesus propõe a transformação, essa decisão do nosso coração, do nosso íntimo, com relação àquela pessoa.
Então, é uma posição que nós vamos assumir de nós, não com a outra pessoa, não modificar a outra pessoa, e sim modificar a nossa posição, o jeito de olhar para aquela pessoa. Então, essa transformação que Jesus pede, quase sempre, necessita de tempo, né? Para a gente elaborar isso dentro de nós, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Então, essa transformação, ela é lenta e gradual dentro de nós. Então, quem são os nossos inimigos hoje, né? Quem são? Porque a da outra vida já ficou lá no passado, embora a gente traz os resquícios dessa convivência difícil, mas quem são essas pessoas que estão é, convivendo conosco? Nem sempre é uma pessoa que nos odeia. Muitas vezes é uma pessoa que nós prejudicamos, né? Então, às vezes é um familiar difícil, um colega de trabalho, alguém que nos caluniou, que falou mal da gente, e acabou nos prejudicando com isso, uma pessoa que difama a nossa conduta, ou então nos decepciona profundamente, ou até, né, isso é tão comum hoje, né, alguém que pensa muito diferente. A gente vê aí discursos de ódio na internet por causa das pessoas que pensam muito diferente do que nós pensamos. Então, esse inimigo, né, que Jesus se refere aí, ele não está fora, às vezes está dentro do nosso relacionamento, da nossa convivência, no dia a dia mesmo, está ali do nosso lado. Em muitos casos, esse inimigo, ele se apresenta numa forma de ressentimento que nós temos dentro de nós. É quando nós alimentamos mágoa e permanecemos ligados ao sofrimento. A pessoa está lá vivendo a vida dela, mas a gente está ali digerindo ainda aquele ressentimento, aquela mágoa que rola dentro do nosso peito, dos nossos pensamentos, entra e sai, e a gente constantemente está remoendo, né? Que a gente fala isso, né? Remoendo esse ressentimento. Então, isso acaba gerando muito sofrimento para o nosso espírito, para nós, né, como espíritos. E às vezes a gente nem tem tanta consciência disso, né? Tá lá vivendo e tal, mas não sabe que aquilo está, de uma certa forma, acabando com o nosso sossego, né? E aí o Emmanuel, né, esse espírito grandioso, que traz tantos ensinamentos bons, ele ensina que a verdadeira vitória daquele que segue o Cristo acontece quando nós respondemos ao mal, ou à maldade, ou ao ódio com o bem. Então, é uma posição nossa. De novo, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com os nossos sentimentos. Que essa resposta ao mal, ou a antipatia, ou a diferença de opinião, ela vai criando dentro de nós uma espécie de uma redoma que nos protege, quando nós reagimos com o bem. Porque aí a gente não consegue sintonizar com o mal da pessoa que está lá insistindo em nos prejudicar. E muitas vezes ela vem até em forma de uma inveja, é, de um desejo de possuir aquilo que nós temos, ou que nós possuímos. Então, o Emmanuel fala que o perdão é a luz que dissolve, olha que coisa, né? Que dissolve, ou seja, desmancha, dilui as sombras do ressentimento e da mágoa. Então, aquilo vai deixar, é como se você tomasse um antiácido efervescente que acaba com a má digestão. Então, esse seria o efeito do perdão dentro do nosso coração e dos nossos pensamentos, né? Perdoar não vai modificar o passado, porque o passado já está feito, está lá no passado. Mas ele vai nos transformar muito por dentro, profundamente, as nossas. É, nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, as nossas mazelas que a gente ainda tem, né? E o André Luiz também fala, em quase todos os livros dele, a gente vai achar é, ensinamentos sobre a verdadeira caridade, que é o que vai transformar o nosso modo de ser, é através da caridade e do amor. Então ele fala que a verdadeira caridade, ela começa nas pequenas atitudes. Então não é para fazer tudo de uma vez, eliminar o ódio, a raiva, o ressentimento, aquelas coisas que nos prejudicam.
de uma vez, não, aos pouquinhos, pequenas atitudes. A caridade verdadeira, ela não objetiva somente ajuda financeira ou material, nada disso. Ela vem em forma também dos nossos sentimentos. Ou seja, quando você consegue controlar a irritação, né, a raiva, a falta de paciência, né? Evitar aquelas palavras agressivas ou devolver com agressividade, às vezes um comentário até de brincadeira que alguém faça, a gente não tem a caridade de evitar as palavras agressivas, né? A gente é meio daquele tipo bateu, levou, né? Mas caridade verdadeira é quando nós vamos usar de compreensão, responder com serenidade, né? Às vezes a pessoa vem com uma brincadeira de mau gosto que humilha, né? E a gente então sobe aquela vontade de responder e a gente vai fazer uma resposta sim, porém com serenidade. Tipo assim, por que você está fazendo isso? Qual é o objetivo desse comentário? E a pessoa se desarma e você não agrediu. Então, não é para a gente aceitar tudo que fazem com a gente. Jesus nunca pediu isso, mas é para a gente responder com serenidade, com tranquilidade, sem agressividade. Que aí a gente desarma as pessoas, né? E aí a gente fica pensando, né? Puxa vida, né? O Evangelho traz tantos ensinamentos, mas como que eu vou aplicar esses ensinamentos de modo, né, prático na minha vida, no dia a dia? No trânsito, no trabalho, dentro da família. Então, a gente vai ter que entender que Jesus nunca, eu sempre falo isso, mas, e é uma verdade, Jesus nunca pediu nada que nós não pudéssemos atender, ou que seja impossível de fazer. Jesus nos conhecia e conhece, né? Profundamente, até pelo nome, né? Ele sabe das dificuldades de cada um de nós, ele sabe aonde que nós falhamos, aonde está as nossas necessidades. Então, Jesus pede que nós façamos as coisas aos pouquinhos, passo a passo. Primeiramente, né, nos isolarmos mentalmente daquela agressividade ou daquele ato, né, para que aquilo não continue a incendiar dentro de nós. E uma das formas que nós podemos fazer isso, muito facilmente, é uma oração. Né, que a oração ela tem a capacidade de acalmar, de nos sintonizarmos com o alto, com Jesus, com os espíritos superiores. Então, orar por quem nos feriu ou quem está nos ofendendo, nos magoando. E evitar também os comentários, porque às vezes a gente recebe aquele impacto e a pessoa sai, vira as costas e a gente pega e começa a falar mal da pessoa. Então, isso também não é uma atitude cristã. Por isso que o tema de hoje é um desafio, o maior desafio cristão é justamente isso. Nós evitarmos agir igual aquele que nos persegue, nos humilha, nos maltrata, nos fere e nos decepciona. Então, nós não podemos ter o mesmo comportamento dessa pessoa ou nessas situações. Então, evita esses comentários maldosos que às vezes a gente, para aliviar o coração, começa a falar mal da pessoa. Fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Nunca retribuir o mal com o mal. Esse é o segredo para a gente sair da baixa sintonia daquela ofensa, daquela injúria, daquela maldade que está sendo feita ou que foi feito para nós. Por pior que seja a maldade, por pior que seja o prejuízo que nós fizemos, às vezes até prejuízos financeiros, golpes, tudo isso, não vamos retribuir o mal com o mal. E não retribuir o mal inclui os nossos pensamentos de vingança, de ódio, que fulano aconteça isso, que aconteça aquilo. Não, jamais o mal com o mal. Ao contrário, pedir força para Deus, para desejar sinceramente que o outro encontre a paz, que o outro saia eh, desse círculo de maldade, de prejudicar os outros, pedir a Deus força para superar a mágoa, o sofrimento que aquilo está causando dentro de nós.
Esse é o maior desafio que nós temos que enfrentar. E cada pequenino esforço que nós fazemos nesse sentido representa, para nós, como espíritos imortais que somos, uma vitória contra o quê? Contra o nosso orgulho e contra a nossa arrogância. Porque, no fundo, a gente quer se vingar das pessoas que nos prejudicam, né? Então, amar os inimigos talvez seja, né, uma das lições mais difíceis que o Evangelho traz para todos nós, mas ela não é impossível de fazer, que Jesus jamais pediria uma coisa que fosse impossível para nós. Mas também, embora seja muito difícil da gente fazer, esse desafio de amar essas pessoas, talvez seja um dos mais libertadores que nós vamos encontrar, que vai nos trazer mais paz diante de todos os desafios que temos que enfrentar. É quando nós deixamos de alimentar o ódio, quando deixamos de alimentar o desejo de vingança, nós encontramos a paz espiritual, que é uma coisa que a gente persegue a vida inteira, ter paz, né? A paz por dentro do coração, por pior que esteja a situação, o clima, a situação do país, a situação da cidade e tal, nós temos paz por dentro para trabalharmos e enfrentarmos os desafios, não é para ignorar os problemas. Mas é para nós termos força. E aí, quando a gente tem essa paz, nós vamos encontrar tudo isso. É, a leveza de espírito que nós buscamos tanto, né? E quando nós alcançamos esse estágio de leveza espiritual, nós nos aproximamos de Jesus. Olha, Jesus enfrentou tudo isso, tá certo que Jesus era um espírito superior, tal, com é, desenvoltura espiritual, mas ele enfrentou muitas dificuldades. Olha os problemas que haviam naquela época ali, né? Não era tão diferente dos nossos dias de hoje, né? Mas ele veio sempre com um sentimento de amor na frente, porque o amor, ele não muda apenas quem está recebendo o amor. Ele transforma, sobretudo, a quem está emitindo esse sentimento de amor, ou seja, nós. Ele vai até a pessoa que está, né? A nossa vibração de amor vai até aquela pessoa que nos prejudica, que nos assaltou, que nos roubou, ou aquele familiar difícil que a gente não consegue entender. A vibração vai até ele, mas também ela beneficia muito mais a nós, que estamos sendo o polo, né? Que está saindo essa vibração de amor. E aí fica aquela reflexão que nós vamos pensar durante essa semana, né? Tem alguém ainda que ocupa no nosso coração um espaço de mágoa nas nossas vidas? Uma dificuldade, talvez, que ainda a gente não conseguiu superar? Eu estou disposto ou disposta a dar o primeiro passo para essa reconciliação, ou tentar entender aquele familiar mais complicado, mais difícil, aquele filho problema, aquele que está imerso naquela situação de drogas, de vícios, aquele cônjuge que muitas vezes magoa e agride não no sentido físico, mas também às vezes no sentido físico também, que nós não vamos aceitar isso, mas também não vamos emitir um pensamento de ódio. Existe uma possibilidade de reconciliação? Então, se nós respondermos positivamente nessas condições, nós vamos fazer um trabalho conosco mesmo. Mesmo que isso, no caso de uma violência doméstica, ou então num caso de um convívio muito difícil, haver a separação, sim, mas que aquilo não seja depois um motivo de ódio, de ressentimento, de dor. Às vezes eu ouço comentários de pessoas falando de coisas de 30, 40 anos atrás. Aquela dor ainda, e a pessoa ainda, quando relata aquilo, começa a chorar, começa a falar, gente, são coisas antigas. Não que o sofrimento não vai ser esquecido, jamais iremos esquecer, mas cada vez que nós relatamos isso, e a emoção vem, o sentimento, nós estamos vivendo novamente aquele sentimento, aquela dor, aquele ressentimento, porque por trás disso tudo há um grande sentimento de mágoa. Então, esse é o maior desafio do Evangelho.
talvez seja também um dos caminhos mais seguros que nós vamos encontrar para a nossa evolução espiritual. É deixar de lado é, esse desejo de prejudicar, de que aconteça o mal com aquela pessoa, ou então que se acontece realmente alguma coisa de ruim para essa pessoa, nós exultamos de alegria. Mereceu, tal. Não, não vamos ter esse sentimento. E o Emmanuel vem com aquela lição que a gente vai encerrar aqui, justamente com as frases do Emmanuel, né? Perdoa e segue adiante. O coração que aprende a esquecer o mal, ele abre espaço para que Deus faça florescer dentro desse coração a paz e o amor. Olha que coisa linda, né? Quando nós esquecemos o mal, quando nós abrimos esse espaço, entra o bem e entra a paz nos nossos corações. Perdoa e segue adiante, ele fala, né? Então passa para frente, a vida continua. E perdoar e seguir adiante, a gente vai cair naquela frase do Evangelho que também está no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, fala Jesus, né? Mateus capítulo 5, mesmo capítulo que nós falamos aqui. É o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, porque também nós não somos perfeitos, nós erramos muito e prejudicamos muitas outras pessoas, se não nessa vida, em outras passadas. E hoje nós estamos recebendo os efeitos dessas nossas ações infelizes, escolhas tão erradas. Então, que nós possamos sair desse encontro de hoje com o Evangelho de Jesus renovados, com o firme propósito de transformar as nossas relações, desafios, hein? Pela força do amor, da compreensão e do perdão. Assim, nós vamos entender e praticar o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Como viver realmente dentro da lei do amor. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Obrigada a todos. Essas reflexões que tocaram tão fundo o nosso coração, nós vamos aproveitando esse momento de união e desejarmos que o nosso planeta seja envolto em paz, em harmonia, que toda a humanidade possa se esforçar nesse exercício do perdão para a nossa própria libertação, que haja esse perdão entre os familiares, que haja amor, que haja compreensão, entendimento nas famílias, nos grupos sociais, nos grupos de trabalho, entre as nações. Vamos vibrando saúde aos doentes do corpo, aos doentes da alma, vibrando para que as pessoas se unam em benefício do próximo, levando o auxílio do agasalho, da boa palavra, do alimento a todos que necessitam. Vamos pedindo que vibrações de equilíbrio envolvam a cada um de nós, que onde quer que estejamos, essa visita de Jesus se faça presente, trazendo serenidade aos nossos corações, alegria, coragem, para que possamos aprender os seus ensinamentos, Mestre querido. Que nesse instante, Jesus, cada um de nós esteja apto a receber deste mensageiro os fluidos benéficos e necessários para o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual. Que essas luzes benfazejas, repletas de paz, de equilíbrio, de saúde, de refazimento, sejam derramadas sobre cada um de nós. E o nosso corpo, como uma esponja que recebe a água bendita, vai absorvendo esses fluidos salutares, como se fôssemos enxugando essa esponja, absorvendo essas energias que vão se fixando nas nossas células físicas e espirituais.
E a luz, esse amor é tão intenso que é capaz de alterar as células doentes para células saudáveis, levando harmonia ao funcionamento do nosso organismo, levando equilíbrio aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, às nossas emoções, nos fortalecendo no bem, nos envolvendo em vibrações de otimismo, de perseverança, de gratidão em nossos corações. Jesus querido, nós necessitamos tanto do perdão, necessitamos do perdão conosco e nós também perdoarmos. Então, que nós tenhamos essa força, essa coragem de nos libertar do nosso orgulho que nos impede de perdoarmos, que nos impede de enxergar o outro com deficiências. Que nós possamos, Mestre amado, recebermos toda essa luz renovadora de pensamentos e de sentimentos. Que essa cúpula luminosa nos abasteça em nossas necessidades. Que essas energias benfazejas sejam esparramadas pelo nosso lar, envolvendo os familiares que convivem conosco. Que todos sejam envoltos dessas vibrações amorosas de sustentação, de equilíbrio, de fé, de renovação, Senhor. Renovação dos nossos pensamentos quando estamos angustiados, desesperançados. Que nós possamos nos lembrar das palavras do teu Evangelho, Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nós possamos recorrer a ti, Jesus, para o alívio das nossas dores e assim possamos enfrentar os obstáculos com coragem, com dignidade, com resiliência e com a certeza de que estamos, Senhor, ao seu lado, sendo amparados. Que cada um de nós permaneça recebendo essas vibrações de luz, que permaneça sentindo todo o amor, todo o bem-estar e alegria que estão envolvendo a cada um de nós. Que possam, em suas orações diárias, se ligarem à equipe deste encontro e encontrar a força que necessitam para a vida do dia a dia. Que na próxima semana possamos novamente nos reunirmos em nome de Deus e de Jesus para recorrermos a essa assistência que tanto nos fortalece e nos ampara. E assim, nós vamos nos despedindo, agradecidos a essa equipe espiritual, agradecidos a Deus, agradecidos a Jesus, por tudo que estamos recebendo. E assim, em nome da espiritualidade amiga, nós nos despedimos do encontro de hoje. Graças a Deus. Permaneçam em paz e uma boa semana a todos.